Agora, a gente continua porque tem mais um assunto muito especial aqui que interessa todas as mulheres, mas os homens assistam também porque vocês precisam estar informados. Mulheres, em algum momento da vida, vai passar por essa situação, por essa fase, que é o climatério. E aí eu pergunto, e a alimentação nesse período é importante ou não? É muito importante e faz toda a diferença, principalmente nos sintomas, que são muitos, né? Por isso eu recebo aqui, muito bem-vinda, que bom te receber, Camila. a Renata Rea, que é nutricionista. Tudo Tudo bem, ótimo, Camila? graças a Deus. Prazer estar aqui com você. Você que vem aqui como chefe. Sim. E agora como nutricionista. Sim, como Aí. chefe há 8 anos. Eu não sei se 8 ou 9 anos, bem no comecinho do programa. Então a gente já está acostumada a te ver na cozinha, te ver aqui falando de nutrição. Agora, esse assunto realmente é como eu falei, né? Em algum momento a gente vai passar, se já não passou, e aí tem vários sintomas que incomodam e muito. Aliás, algumas mulheres de repente nem sentem tantos esses sintomas, né? Camila, mas é importante dizer que o que eu vou falar sobre alimentação hoje não serve somente para climatério, mas serve para a saúde de uma forma geral. Então, esses alimentos deveriam estar incluídos na alimentação de todos, desde criança. São alimentos muito saudáveis. Então, Que a gente bacana. vai entender um pouquinho por quê. Mas nessa fase do climatério, eles se tornam ainda mais importantes porque eles podem atenuar esses sintomas, que são mais de 30 sintomas que podem vir com o climatério, Mais tá? de 30 sintomas, a gente pode se alimentar bem, né, para passar por isso mais tranquilamente, é melhor ainda. Mas eu quero antes chamar aqui um vídeo da doutora Flávia Fairbanks. Ela vai explicar um pouquinho melhor pra gente sobre o climatério. Oi, pessoal. Vamos conversar sobre a menopausa. Mas afinal, que fase é essa tão difícil da vida feminina? Que começa em torno dos 45, 50 anos e pode chegar até os 60, 60 e pouquinhos. É a fase da queda da produção hormonal feminina. Basicamente, os estrogênios diminuem bastante, mas também a testosterona e a progesterona, e essa queda hormonal é responsável pelo aparecimento de uma série de sintomas, por vezes desagradáveis, que compõem a síndrome do climatério. Quais os sintomas a gente está falando? Principalmente ondas de calor, secura vaginal, insônia, depressão, irritabilidade, diminuição de libido. Tudo isso pode começar de uma hora para outra e a mulher quase nem se reconhece mais. Mas de onde vem tudo isso? Como falamos, a queda da produção ovariana desses hormônios, que também está acompanhada da queda da possibilidade de uma gestação, é responsável por tudo isso. E a melhor maneira de lidar com esses sintomas é ter um estilo de vida saudável, uma equipe multidisciplinar te acompanhando e discutindo com vocês possibilidades de medicamentos, de mudanças de estilos e hábitos de vida, eventualmente até de uma reposição hormonal. O mais importante é você ter certeza de que está sendo bem cuidada. E esse cenário de uma atenção integral à sua saúde é de primordial importância. Então, a menopausa é a última menstruação da vida feminina e ela não precisa vir com perda de qualidade de vida. Cuidem-se. Muito obrigada, doutora Flávia Fairbanks, no @clínica_femcare. Você tem mais informações, é clínica_femcare ou no site femcare.com.br. Muito obrigada. Agora, Renata, dos sintomas que eu mais ouço, que eu acho que incomoda muito, são os fogachos, né? Sim. Esses calorões que surgem até durante a noite, que impede de dormir bem também. Vou contar um segredo para vocês. Os fogachos, no momento que você sente os fogachos, há uma perda de neurônios. É mesmo? É muito sério, é mais sério do que o sintoma, né? Só tem o que os resíduos, né? O que acontece no corpo com esses sintomas. Então, o sintoma é acompanhado de mudanças fisiológicas. Olha que interessante, Sim. É verdade, porque se parar para pensar, o nosso corpo é inteligente, então tudo que acontece tem um porquê, tem um motivo. Então acontece isso também, por isso que é importante procurar médico e se alimentar bem, né? Você trouxe uma mesa aqui, então, cheia de não vou conseguir falar, nutrientes. Camila, de todos os ingredientes que são interessantes. Eu escolhi 10, acho que são 12 nutrientes que são muito legais. Muito eu vou interessantes. puxando junto com eles alguns outros, tá?
Mas eu não consigo falar de tudo e não consigo falar de suplementação hoje, a gente pode até marcar um outro dia. Mas vamos começar? Vamos lá, o que você trouxe aqui pra gente? Então, primeira coisa, alimentação no climatério. A gente tem que ter fibra, tá? A fibra ajuda, além de melhorar o funcionamento intestinal, ela ajuda na melhora da produção de neurotransmissores. Então, como a gente fala, o intestino é nosso segundo cérebro. Há uma conexão da produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, entre o intestino produz, a serotonina do intestino é uma e a serotonina do cérebro é outra. Mas o que acontece quando a gente produz a serotonina no intestino? Ela sinaliza o cérebro para produzir a serotonina que fica no cérebro, que vai para o resto do corpo. Tá? E nessa fase, geralmente tem uma perda de serotonina. A queda do estrogênio faz com que haja uma diminuição na produção de neurotransmissores. Por isso, até que a gente começa a ficar mais constipada, pior o intestino, pior o humor, pior o sono. Então, o que é legal para a gente usar? Vou dar um exemplo de fibra muito interessante, que é o farelo de aveia. Tá? O farelo, a farelo tem mais fibras do que a aveia em flocos, mas a aveia também é interessante. Os cereais integrais também, tá? Mas eu sempre cito a aveia como uma das mais ricas em fibras. Outros alimentos que a gente vai falar também têm fibras, tá bom? Tá certo. E tem alguns produtos, às vezes a gente vai no mercado, ou até mesmo na farmácia, que tem fibras ali de uma forma artificial, eu não conheço bem. É melhor através do alimento sempre do que através você da alimentação. Por algo eu vou assim. falar até de um suplemento, né, que a gente pode usar culinariamente, que é muito interessante, que é o psyllium. E dá para usar em preparos, né, dá para usar em pães, em bolos, em até mousses, a gente consegue usar o psyllium. Então ele é uma substância interessante também. Produtos ricos em fibra que a gente tem no mercado não são tão interessantes. Sim, a gente sempre tem que olhar para um produto ser considerado rico em fibra, ele tem que ter no mínimo 5 gramas de fibra em 100 gramas de alimento. Ótimo, legal, ótimo. Vamos falar agora do... vou falar do grão de bico. Já vou puxar o gancho, porque o grão de bico também é riquíssimo em fibra. Tá. Gente, o grão de bico deveria ser um alimento que toda mulher deveria consumir, pode ser desde menina, porque ele atenua os sintomas de TPM. Olha que maravilhoso. Então, ele atua nos sintomas de TPM. Ele é rico em fibras, ele é rico em vitamina C, vitamina E, vitamina K. É assim, vitaminas do complexo B. Ele é rico em triptofano, que é o aminoácido que vai ajudar a produzir mais serotonina, que a gente acabou de falar. E ele é rico em fitoestrógenos. Então, o que são os fitoestrógenos? A gente vai falar dos fitoestrógenos em alguns alimentos hoje. Os fitoestrógenos são xenoestrógenos, são estrógenos que vêm das plantas. Então, eles atuam no corpo eles vêm em muito menor proporção do que o nosso hormônio, né? Certo. Mas eles atuam se conectando aos receptores de estrógeno. Então, eles são excelentes para atenuar os sintomas de climatério. Então, assim, os fogachos, melhora de libido, melhora de ressecamento vaginal, melhora da qualidade da pele. Então, assim, grão de bico, alimento poderoso. É vida. É vida, grão de bico. Vamos substituir, às vezes, o nosso feijãozinho, que a gente come, às vezes, sempre o mesmo, né? Durante a semana, um dia ou outro, colocar aí o e o que é interessante? A farinha também, desculpa, a farinha de grão também de bico serve. também, mas o que é mais interessante? O grão de bico, deixar sempre de molho, fazer um remolho de 12 horas, para eliminar os fitatos que são presentes nele, que são substâncias que impedem o crescimento, para o grãozinho ficar assim. Então, a gente dá uma germinada deixando ele de molho, parte dos fitatos são eliminados, a gente joga aquela água fora antes de cozinhar. Até para fazer hummus, né, que eu vou falar do hummus, é interessante, tá? Umas 4 horinhas de molho, tá bom? 12 horas. Ou de um dia para o outro. Tá, de um dia para o outro tem que ficar de molho. Isso. E depois joga a água fora. Sim. Aí já vou puxar o gancho falando do gergelim. Também super rico em fibras, rico em fitoestrógenos, rico em cálcio, magnésio. E com ele é feito o tahine que a gente usa para fazer o grão de bico. Ou seja, você junta aí 2 poderosos em um... 3, vai ter mais um Tem depois. Mais um ainda? Tem mais um. Ai, que maravilhoso. Então, o gergelim pode ser super utilizado, tá? Cuidado com as quantidades, porque ele é um alimento rico em gordura. Então, sempre com moderação. A quantidade que vai num hummus, por exemplo, é ok, né? A gente usa a pasta de gergelim, é ok. Quem quiser tentar fazer a pasta, né, o tahine em casa, processar gergelim integral, tá, gente? Torrado no processador até ele virar o tahine. O óleo de gergelim, será que tem algum... O óleo de gergelim também tem propriedade, só a gente usar em pequenas quantidades, né? Ele não vai ter a fibra, ele vai ser só a gordura, não é tão rico quanto o gergelim integral. Assim. Aliás, você falou do cálcio e também rico em cálcio. A gente cálcio. sabe que
acontece uma perda significante de cálcio. Incrível. E outro alimento que ajuda na saúde dos ossos e que está dentro do tahine é o alho. Ah, ajuda os ossos? Ajuda os ossos, a saúde óssea. O alho já tem várias pesquisas linkando o alho à prevenção de câncer. Então, um alimento super interessante e tá junto com o tahine. Uau, esse tahine... Gente, com o tahine, junto com o grão de bico. Gente, o grão de bico e o gergelim, né? Então, assim, o hummus, que é essa riqueza da culinária libanesa, árabe, síria... Que é uma delícia. Que é uma delícia, é uma excelente opção, por exemplo, de café da manhã ou de lanche. Olha que ideia legal. Olha que ideia legal. Muito bacana. E tem perguntinha chegando pra gente no @VocêBonitaTV. A pergunta que chegou agora, que eu vou falar pra vocês, quem mandou foi a Rosa. Um beijo pra você, Rosa. Quais os melhores alimentos para diminuir a insônia nessa fase? Realmente, muitas mulheres reclamam da insônia, até porque esses fogachos, às vezes, vêm durante a madrugada, né? Então, esses alimentos ricos em triptofano, que é o grão de bico, que eu tô falando que tem triptofano, já falei, né? Os alimentos ricos em vitamina B6, todos esses alimentos que produzem a serotonina, porque a serotonina vai ajudar a relaxar. Então, eles ricos em triptofano, os alimentos ricos também em magnésio. Então, tudo que a gente está falando aqui tem um porquê de usar. Banana, o avocado, a banana é rica em triptofano e tem potássio. O avocado tem magnésio, o chocolate tem magnésio. Chocolate tem magnésio Chocolate também, tem né? magnésio, Verdade. tem cromo, tem também antioxidantes. Então, tem vários alimentos. Todo esse conjunto vai ajudar em todos os sintomas, tá? Melhorar o funcionamento intestinal, melhorar a produção de serotonina, diminuir fogacho, melhorar a libido. O que a gente precisa, então, são das fibras, dos fitoestrógenos, dos antioxidantes e desses minerais, né? Essa riqueza de minerais que tem nesses alimentos. Boa. Aí, outro alimento, eu vou terminar aqui. Ah, é? Qual? A linhaça. A linhaça. Pode ser linhaça. Aí todo mundo já pergunta, né? Porque a linhaça meio que anda de mão dadas com a chia. Mas eu vou falar por que a linhaça é mais especial ainda que a chia. Ela é rica em lignanas, que são também importantes nessa produção de estrógeno. Então, super interessante usar. Também ricas em fibras, elas ajudam muito no funcionamento intestinal. E a dica que vai ficar... Eu pego muitas pacientes usando a linhaça inteira, não pode. Ela tem uma celulose em volta que nosso intestino não consegue quebrar. Então, a gente tem que fazer a farinha da linhaça, que é só comprar a linhaça em grão, bater no liquidificador e guardar na geladeira, porque ela oxida muito rápido depois que ela é processada. Então, faz a farinha, guarda na geladeira, usa por uns 15 dias. Tá, tem que bater então. Tem que bater. Ou seja, eu estava fazendo tudo errado. Sim, ela passa direto. Ela não é digerida, não adianta nada. Adianta o gel que ela forma, que ajuda a melhorar o funcionamento intestinal. Mas todas essas propriedades... Dá uma saciedade ali na hora. Isso, mas essas propriedades que eu falei, você não consegue se você não triturar ela. E mesmo que você mastiga, você não consegue pegar o grãozinho e mastigar o grãozinho. É difícil, porque ele escorrega para um lado e para o outro. Então é melhor bater. Adorei a dica, gostei. Vou fazer certo agora. Mais perguntinha do público. Agora quem mandou foi a Mônica. E ela pergunta, no climatério, é possível perder peso? Boa pergunta. Oi, Mônica, tudo bom? Mônica é minha amiga. É sua amiga? Também. Beijo pra Mônica. Ótima pergunta. É possível, sim, perder peso no climatério. Mas é mais difícil? É mais difícil. Acabou de ser uma pesquisa, eu vou até tentar colocar no meu Instagram, uma pesquisa feita, se não me engano, na Inglaterra, que as mulheres têm uma diminuição do metabolismo basal em 400 calorias no climatério, tá? É muita coisa. É muita coisa, né? Do climatério para até depois da menopausa. Então, assim, aumento de atividade física, melhora de hábitos e, gente, cuidado com as dietas zero carboidrato, tá? Que o pessoal quer fazer dieta, né? É impossível fazer dieta zero carboidrato, mas essas dietas extremamente low carb nessa fase. Por quê, Renata? Porque nós precisamos dos carboidratos em quantidades moderadas, carboidratos de boa qualidade para a produção de proteínas, de síntese proteica muscular. Tá, mas se eu fizer uma dieta low carb, esse pouco de carbo que tem já supre essa necessidade? Então, geralmente, eu falo que essas dietas, o ideal seria que elas fossem calculadas por um nutricionista e a gente faz a modulação do carboidrato, né? Que horário usar, quando usar, que tipo usar, né? Mais interessante sempre ter um plano alimentar. Mas eu pego pacientes que não comem nada, assim, comem um pouquinho de brócolis, não comem nada, e a paciente come muita proteína animal, o que acaba acontecendo? Pode até aumentar a formação de pedra no rim,
piora da pele, piora do sono, porque eleva muito o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, gente, a nutrição são ajustes finos. E eliminar grupos alimentares sem orientação, geralmente não dá certo, tá? Tem que ter orientação de uma nutricionista. Tem que ter orientação. Com certeza. Agora, você fala aí... Mas que dá para perder peso, dá. Dá, é possível. É possível, com ajuste de atividade física, com ajuste na dieta. Aquele básico, gente, eliminar industrializados, privilegiar alimentos naturais, uma dieta baseada mais em plantas, com pequenas porções de grãos, leguminosas, que são o grupo dos feijões, o grão de bico, com gorduras saudáveis. Outra coisa que acontece muito, o pessoal usa muita gordura para cozinhar. E acaba extrapolando, achando assim, poxa, eu só como vegetais, proteína e eu não consigo perder peso. E tem ali azeite ou óleo em excesso no preparo dos alimentos. Quando a gente vai no nutricionista, eles medem quanto de gordura a gente tem, para saber quanto de gordura a gente pode consumir, né? Principalmente quando quer perder peso. Agora, nessa fase, uma coisa que acontece, não só nessa fase, né, gente? Na nossa vida por inteiro, por completo, mas nessa fase, acredito que ainda mais, que é a vontade de comer doce. Sabia que você ia falar isso, claro, Camila, que eu ia falar sobre esse assunto. Por que essa vontade terrível de comer doce? Pela diminuição dos neurotransmissores. Então, a gente, assim, o doce age no cérebro, no centro de recompensa. Ele age no mesmo lugar das drogas. É mesmo? Sim, no mesmo lugar de álcool, de drogas. Então, ele vai e ativa um lugar do cérebro chamado núcleo accumbens, que produz dopamina, que é esse hormônio que deixa a gente animadíssimo, que é aquela euforia que o doce dá quando você come. E você fica viciado em dopamina, você quer produzir dopamina o tempo inteiro. Então, o que acontece? Entra naquele ciclo de querer doce, querer doce. E o doce, como ele age? É muito interessante. O doce age assim, o carboidrato refinado, ele entra no corpo, aí ele faz um pico de glicemia, né? Porque geralmente os doces têm índice glicêmico, carga glicêmica alta. Ele faz um pico de glicemia, a insulina vai para acompanhar, para baixar aquela glicemia, os dois caem muito. Então, ele faz uma curva assim. Eles caem muito. Aumenta, o que acontece? cai de repente. Aquele desespero, aquela tontura, aquela hipoglicemia, aquele desespero para comer doce de novo, comer carboidrato de novo. E fica nesse gráfico, assim. O ideal é que fique assim esse gráfico. E para esse gráfico ficar assim, a gente tem que ter refeições combinadas com fibras, proteínas de boa qualidade, gorduras de boa qualidade e os carboidratos. Evitar os carboidratos de carga glicêmica muito alta. O que são? Algumas frutas secas, farinhas refinadas, farinha de trigo, qualquer farinha refinada, tá? Não precisa ser só de trigo, não. Então, assim, muito cuidado com o produto sem glúten, achando que você está arrasando, que é super saudável. Se ele for lotado de farinha branca, farinha de arroz, polvilhos, também não pode. Então, tudo em doses moderadas. E para manter essa glicemia estável, fazer refeições com média baixa carga glicêmica. Então, pode usar um pouquinho de arroz integral, pode usar as leginosas, use o farelo de aveia, use a linhaça, use proteínas de boa qualidade. A banana, a gente vai falar por exemplo, de proteína. uma fruta... A banana é uma fruta não é uma fruta de alta carga glicêmica, tá? Ela é mais ou menos de baixa para média. Não é porque ela é docinha que vai me ajudar nessa vontade de comer doce, vamos dizer assim? Ajuda, vamos entender o processo. Ajuda por quê? Porque ela mantém a insulina. Se você comer uma banana com um pouquinho de farelo de aveia ou farinha de linhaça, ela vai ter uma absorção mais lenta e ela ajuda sim. Ela ajuda mantendo o seu nível de insulina e mantendo sua glicemia e o seu nível de insulina moderados, sem dar aqueles picos. Então, a banana não é a vilã, tá, da história. Ela é um excelente pré-treino, para quem vai treinar, ela é um excelente pré-treino. E cuidado, gente, sempre com o tamanho das frutas, o tamanho das porções. Uma porção de fruta, né, a banana, pensa que ela é uma fruta pouco aquosa, ela tem pouca água. Então, uma porção de banana é mais ou menos este tamanho de banana, não é aquela banana gigante. Tá, vocês estão vendo perto da minha mão. Né? Mais ou menos, ela não é aquela banana que faz assim, né? Aquela banana gigantesca. Aquilo são duas frutas. Aí, gigantes. São duas frutas, não são uma. Tá? Agora, tem perguntinha do público que eu quero mais perguntas de vocês. Vamos tentar responder o máximo possível. Agora foi a Simone que mandou. Um beijo, Simone. Qual a quantidade diária de grão de bico e gergelim? Olha, depende, Simone, depende muito. A gente faz sempre um plano alimentar, né, para saber o quanto. Pessoas que comem menos proteínas animais, eu geralmente aumento a quantidade de leguminosas, né, que é o grão de bico. Pessoas que comem mais, a gente acaba diminuindo, mas vamos dizer que 2 colheres de sopa de grão de bico cozido
em 2 refeições é uma quantidade bacana. E do gergelim, geralmente eu trabalho com 1 colherinha de chá, tá bom? Certo. Tá? Vamos falar do resto? Vamos pra cá então, né? Vamos. Proteína, gente, proteínas de boa qualidade, podem ser proteínas animais, proteínas vegetais têm uma disponibilidade mais baixa, precisa adequar bem quem faz dieta vegetariana, quem faz dieta vegana, mas proteínas animais de boa qualidade, então ovos, peixes, evitar carnes muito gordas, tá? Gordura saturada não ajuda nessa fase. Então, usar proteínas, e é uma fase onde a mulherada não quer mais comer proteína. Ai, não, comem muito, chegam comendo muito pouca proteína, porque proteína é difícil de mastigar, porque eu gosto muito mais do carboidrato, porque eu gosto dos vegetais. Então, assim, a grande falha das mulheres nessa fase, pela minha percepção, é a diminuição do consumo de fibras, de proteínas e de carboidratos saudáveis, né? Elas deixam de comer carboidrato para comer doce. Tá, você trouxe o gengibre que eu tô vendo. Gengibre aqui, e cúrcuma, excelentes anti-inflamatórios. Eu trouxe ele até em raiz e ele em pó. A raiz da cúrcuma eu acho linda. Sim, eles são excelentes anti-inflamatórios. Podem usar, fazer chá, colocar no suco verde. E é quanto? Um pedacinho. Gente, no suco verde não dá para comer mais que isso, né? Então, mais ou menos isso para menos. Dia já tá isso, legal. Tá. Já. Fazer o chazinho dá para usar isso, né? Picadinho, que ele extrai menos, é menos intenso. E vamos falar aqui desses outros alimentos que eu não quero perder nenhum. Então, banana, então, riquíssima em triptofano, vitaminas do complexo B, potássio. Por que é tão legal? Porque quando a gente fala de potássio, ninguém explica por quê. O potássio ajuda a diminuir o sódio da dieta. Então, por isso que ele é tão importante, tá? Ele ajuda a baixar até a pressão. Olha, ótimo. E as frutas vermelhas? Ah, aqui, olha, especial. Então, vou terminar aqui com as frutas vermelhas, o chocolate e o avocado. Avocado também riquíssimo em minerais, rico em fibras, excelente para a saúde de todos, tá? As frutas vermelhas, olha que especial, elas ajudam no funcionamento cerebral, então nessa parte cognitiva que diminui tanto nessa fase, né? Diminui a função cognitiva, a gente fica com esquecimento, piora da memória, muito mau humor. Elas têm substâncias que conseguem atravessar a barreira do cérebro, antioxidantes que conseguem atravessar a barreira do cérebro. E por que esses antioxidantes são tão importantes? Porque conforme a gente vai ficando mais velho, a gente aumenta a produção de radicais livres. Então, assim, o antioxidante, quando a gente fala disso para vocês, é porque ele ajuda a combater, ele se liga aos radicais livres e elimina. Então, ele é um anti-envelhecimento. Então, o cacau também. O cacau também, rico em antioxidantes, melhora de humor. E já sei que vão querer saber qual a quantidade por dia. Entre 20 e 30 gramas de chocolate acima de 70%, tá? Ou, para quem quiser, o uso de cacau pode ser 1 colher de sopa. É mais ou menos isso, não é a barra inteira de chocolate. Tem que ser um pouquinho. Me desculpem, devagar meninas, e sempre, mas né? não dá para comer uma barra de chocolate por dia, que é muito calórico, devagar e tá? sempre é melhor. Então, 25 a 30 gramas tem mais ou menos dependendo da composição do chocolate, mais ou menos 100, 120 calorias que cabem numa dieta equilibrada. E o último, gente, água. Não adianta nada disso se a gente não tiver uma boa hidratação. Então, mais ou menos 35 ml de água por quilo de peso, tá bom? Ótimo. Tem que tomar muita água até para fazer com que essas fibras funcionem. Para que tudo aconteça. Agora, eu adorei. Foram dicas Camila. incríveis. Vou até tomar um pouquinho de água aqui, olha. E agradecer. Um truque, Camila, quando te oferecerem água, aceite sempre, em qualquer lugar que você for. Nunca negue água. Nunca negue água. Boa. Muito obrigada, Renata. Quero te agradecer. Camila, muito obrigada. É um prazer. Foi muito bacana. Então, você pode encontrar a Renata no Instagram, que é @RenataReaLifestyle1. Renata Rea Lifestyle 1. No Facebook, Renata Rea Natural Lifestyle. E é isso, lá tem mais informações. Todas as informações. Pode entrar em contato com ela também. Muito obrigada, até a próxima. Muito obrigada, Camila.